Então o DNA é como se fosse uma sopa de letrinha. A mutação acontece quando eu vou duplicar esse DNA e uma dessas letrinhas acabam sendo colocadas em posições erradas. Então você modifica o código genético daquela célula ali. Né? Então o câncer ele tem locais específicos de mutações para poder gerar o aparecimento de um câncer. Eu vou dar alguns exemplos mais palpáveis para você. Vamos supor que, se fosse possível isso acontecer, mas a gente sabe que isso não costuma acontecer, mas vamos supor que você tivesse nascido com o olho azul e, de repente, né, o olho azul ele é caracterizado por uma proteína que dá cor azul ao seu olho e, de repente, sofre uma mutação nas células que produzem essa proteína que dá a cor azul e passa a ser castanho. Né? Então, o seu olho que era azul por causa de uma mutação, de repente ficou castanho. Perceba que nesse caso aqui você está tendo uma mutação que não tem relevância nenhuma para o câncer, né? Por que existem mutações que elas causam câncer e por que existem mutações que não causam câncer? Então aqui eu estou mostrando para vocês agora alguns diagramas que são parte da maquinaria de reparo do DNA, tá bom? Então, o que vai acontecer? Né? Algumas dessas mutações, elas vão cair dentro de genes, tá certo? Ou que cuidam da maquinaria de reparo do DNA, que eu vou falar para vocês já já, ou então do controle do ciclo celular. Tem um gato passando bem aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui. Ou do controle do ciclo celular. Nesses dois casos, você pode ter o aparecimento de câncer. O controle do ciclo celular geralmente é o mais provável de gerar o aparecimento de câncer, e já já eu vou ensinar para vocês por que isso acontece. Né? Então, como é que funciona essa máquina de reparo do DNA? Olha, aqui eu estou mostrando para vocês uma célula, aí aqui ó, no centro eu tenho um núcleo, né? Esse núcleo ele aumenta de tamanho porque ele vai ser duplicado, eu vou aumentar a quantidade de DNA, eu vou duplicar o DNA que a célula precisa para então conseguir duplicar a célula, né? Quando eu duplico a célula, cada célula vai ter o seu próprio núcleo aí e vai, né, ter o seu próprio DNA. Oi? Eu não estou vendo as figuras. Tá compartilhado. Tá compartilhado. Você tá no celular? No celular. No celular é um pouco mais difícil. Você tem que achar aí a janelinha. Vai aparecer duas janelinhas com o meu nome. Uma, Carlos Maximiliano, outra, Carlos Maximiliano Apresentação. Conseguiu achar? Não. Tem aí, procura aí que você vai ver. Ó. Vai ter duas com o meu nome. Uma que é da minha câmera. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso, talvez para facilitar, vamos ver se vai facilitar isso aqui para vocês. Eu vou desligar a minha câmera. Tem sim, eu achei aqui. Achou? Ó, eu vou desligar minha câmera aqui agora, ó. Aí só vai ficar, procura a outra aí, vai estar só minha apresentação agora. Conseguiu achar, gente? Então aqui, a célula, após a divisão celular, vai ter DNA duplicado para os dois lados, tá certo? O que é essa maquinaria de reparo do DNA? Então imagine que você vá tomar sol, né? Você está lá tomando sol, e aí o sol, todo mundo sabe que os raios solares, eles danificam o DNA, né? Eles vão lá e danificam o DNA. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma fita de DNA. Aonde você tá vendo aqui que tá tudo pareado, bonitinho, é onde não tem mutação. Tá vendo aqui, ó? Tá tudo aqui bonitinho, ó. Não tem nenhuma mutação. Tá vendo que aqui não tem um encaixe? Aqui aconteceu uma mutação. O que a maquinaria de reparo ela vai fazer? Ela vai encontrar esse local onde aconteceu a mutação, vai tirar o gene defeituoso e vai fazer o reparo. Né? No final das contas, né, o DNA que estava danificado, ele vai ficar 100% reparado. Então, olha só, né, a maquinaria de reparo ela é extremamente importante, porque mutações estão acontecendo o tempo inteiro no seu corpo. O que pode gerar mutação? Pode gerar mutação, alguma coisa que você comeu, algum medicamento que você tomou, né, determinados tipos de estresse pode gerar mutação. Se você, por exemplo, tomou muito sol ou algum produto químico caiu na sua pele, tudo isso pode gerar mutações.
no seu corpo, né? E por que você não está desenvolvendo câncer o tempo inteiro? Por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque existe uma maquinaria de reparo do DNA que vem e retira as mutações daqui. E segundo, porque nem sempre essas mutações elas vão estar acontecendo, não é? Dentro do local onde controla a divisão celular. Então, lembrando que o câncer ele é uma divisão celular descontrolada, né? Então, se você tiver problemas na maquinaria de reparo do DNA, geralmente é quando começa a aparecer o câncer. Outra coisa que acontece também, isso daqui é um ciclo celular, né? O ciclo celular ele pode ser dividido então em fase M, fase G1, fase S, que não está aparecendo aqui porque o ponteiro está em cima, e fase G2, tá certo? Fase G1 é o quê? É aquela fase onde a célula está estacionária, né? Ela fica lá paradinha, esperando o momento onde ela vai se dividir. Aqui, né, onde está a fase S, é onde vai acontecer a duplicação do material genético. Então, toda vez que vai ter duplicação do material genético, existe a possibilidade também, né, de, durante a replicação do material genético, esse DNA ser modificado. G2, né? G2 é onde vai se preparar, né? É a última etapa que tem, né? Separação do material genético para poder chegar na fase M, que é de mitose. Mitose é quando essa célula vai se dividir. Então perceba que na fase G1 está estacionário, na fase S multiplica o material genético, na fase G2 começa a separar o material genético e na fase M as células vão se dividir. Existem pontos de checagem em cada uma dessas fases aí. Por exemplo, de G1 para sair para a fase S, não é? Vai acontecer um ponto de checagem aqui. O que a célula vai verificar? O tamanho da célula é aceitável? Ora, se a célula vai se dividir, ela precisa aumentar de tamanho. O ambiente é favorável? Imagina uma célula que resolva, por exemplo, se dividir e falta nutriente. Ela acaba que as duas células vão morrer. Então, nesse ponto de checagem aqui, vai definir se ela vai passar para a fase S. Depois, quando está aqui na fase S, passa para a fase G2, né? Na fase S o DNA é replicado. Quando chega na fase G2, antes de entrar na fase M, que é a fase da mitose, então, entre a fase G2 e M, existe aqui um outro ponto de checagem, que a célula vai verificar o quê? O DNA está todo duplicado, o ambiente é favorável, o tamanho da célula é aceitável, se forem sim para todas essas respostas, passa para a fase M, e aí finalmente nós temos aqui o quê? Né? Na fase M, que é a mitose, onde vai acontecer a divisão celular, os cromossomos estão todos alinhados, o ponto de checagem na fase M é esse. Né? Todo o restante já foi checado nas outras etapas. Aqui vai checar o quê? Os cromossomos estão todos alinhados no fuso celular, antes dessa célula se dividir? Se sim, vai acontecer a divisão celular, então de uma célula vão ter duas células, que elas vão reiniciar o ciclo na fase G1. Então vai de G1, S, G2, M e sempre tendo esse ponto de checagem. Esses pontos de checagem aí, tá certo? Se em algum momento acontecer uma mutação nos pontos de checagem, o que vai acontecer? As células vão começar a se multiplicar de maneira desordenada. O que é de maneira desordenada? De G1 vai para a fase S, para G2, M volta para G1, vai para a fase S, vai para G2, vai para a fase M, G1. A célula não para de se dividir nunca mais. Ela vai se dividindo, se dividindo, se dividindo, se dividindo, e aí é quando você tem a formação de um tumor, né? Se for um tumor maligno, a gente vai ter a formação de um câncer. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu preciso que tenha ficado claro para vocês que as mutações que vão gerar o câncer, normalmente elas acontecem na região que faz o reparo do DNA, onde acontecem as mutações, e também é muito importante para acontecer, né, a formação de um câncer, que as mutações que escapam do sistema de reparo de DNA esteja na região de controle, tá, do meu ciclo celular. Porque é justamente a perda do controle do ciclo celular que vai fazer o aparecimento e o crescimento, né, de tumores no nosso corpo. Alguma dúvida aqui? Se alguém tiver uma... Pode falar. Você está conseguindo visualizar a sua tela e você também sua imagem. Eu não consigo visualizar você e nem os slides. Bom, professora, você tem que encontrar na lista das pessoas que estão presentes aí a minha apresentação. Pode falar. Mensagem da turma.
É, Oi? Entra no grupo da mensagem. Entrar no grupo? no chat. Mensagem. Isso. Ah, tá. Porque eles não estão conseguindo te ver e nem visualizar os slides. Estranho. Ah, tá bom. Opa, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Professora, Raquel, a minha tela está compartilhada. A sua dificuldade, Talvez em teoria. a dificuldade de encontrar aí, você tem que dar uma procurada aí no celular e achar. Se for pelo computador, costuma ser mais fácil. O celular é realmente, eu sei porque eu já tive essa dificuldade algumas vezes de achar, mas você acha aí você fixa a minha tela. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Bom dia. Olha só a professora aqui perguntando. Professor, a maquinaria pelo reparo ocorre pela replicação semiconservativa? Sim, né, pode acontecer. Dependendo do tipo de modificação que aconteceu, pode ser conservativa ou semiconservativa. Lembrando que muitas vezes o código genético, né, ele é redundante também, né? Você precisa de 3 códons para conseguir, para poder formar um gene. Não consigo te ver e nem os slides. Bom, gente, aí uma questão de operação do próprio Google Meet. Aqui eu não tenho muito como poder ajudar ajudar vocês aqui não, né? Porque eu não tenho como operar o celular nem o computador de vocês. A minha tela está compartilhada, que eu estou vendo aqui, né? Ela está compartilhada. E a minha câmera também está compartilhada, os dois estão aparecendo aí. Eu vou fazer um teste aqui rapidinho, eu vou parar de apresentar minha apresentação e voltar para ver se isso pode ajudar algum de vocês. Professor, pede para eles fixarem. Eu pedi para eles fixarem, né, a minha tela. Tem um botãozinho lá que parece tipo uma taxinha, você clica, né, em cima da tela e fixa para ficar aparecendo só a minha tela lá mesmo. Não sei se vocês, bom, não estão conseguindo me ver, né? Porque esse que é o problema, senão eu mostrava para vocês na tela. Tem uma taxinha onde eu estou mostrando aqui que você consegue clicar e mostrar. Deu certo, Carlos. Deu certo? Deu também. Então, beleza. Então, vamos dar uma continuidade aqui na nossa apresentação. Então, né, acho que ficou claro para vocês que o câncer ele vai aparecer por mutações que acontecem ou na maquinaria de reparo ou no de controle do ciclo celular, então não é qualquer tipo de mutação que vai gerar o câncer. E agora, né, a conclusão, né? Então, o câncer aparece se alguma mutação dentro do controle do ciclo celular ou da maquinaria de reparo, né, faz com que essa célula perca a capacidade de parar de se dividir. Então, né, se ela parar, a célula tem que parar de dividir. Se ela não conseguir mais parar de dividir, é quando você tem o aparecimento de um tumor ali. Alguns sintomas clássicos de um câncer, né? Um dos sintomas que pouca gente leva em consideração e é o mais comum de todos é perda de peso inexplicável. O que é uma perda de peso inexplicável? A pessoa está comendo normalmente e de repente ela começa a emagrecer rapidamente. Por que acontece uma perda de peso inexplicável? Porque a pessoa tem aquele hábito de comer aquela quantidade de alimentos, né, diariamente. Só que como está tendo um tumor dentro do corpo dela, ou seja, as células estão se dividindo de maneira desordenada, né? Estão dividindo em grande quantidade, ela está consumindo muitos nutrientes, né? Então acaba que faz com que, né, existe um gasto calórico extra para poder manter aquele tumor lá, o câncer. Então, um dos sintomas mais comuns é a perda de peso. Sangramento é muito comum, né? Pessoas que têm algum tipo de tumor ter algum sangramento inexplicável, porque o tumor, como ele induz o aumento da quantidade de vasos sanguíneos, porque ele precisa ser irrigado por mais sangue para poder conseguir se sustentar, né? Então, vira e mexe esses vasos sanguíneos, eles se rompem e aí gera
não é, sangramentos inexplicados também. Uma coisa interessante que você deve sempre observar é o seguinte: se você tiver algum sangramento interno dentro do seu trato gastrointestinal, o que costuma acontecer é as suas fezes aparecerem escuras, com um tom de marrom escuro.